Sejam bem-vindos ao Chat Trovão com mais um vídeo que vocês mandaram pra nós. Victor Hugo mandou aqui o terror cósmico raiz de João Carpinteiro. Exatamente, Pequeno Johnny Carpinteiro. Do canal Pandora... Meu Deus, perdi? Central Pandora. O Cloyster aqui tá triste. Vamos lá. Sabe o que pode ser mais assustador do que viver aprisionado na própria insanidade? Ser aprisionado na insanidade do outro. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre À Beira da Loucura, filme do queridíssimo John Carpenter que pra mim consegue levar a mais perfeita síntese do terror cósmico pro cinema. Se preparem porque agora vamos nos aventurar pelos devaneios de um escritor à beira da loucura. Não, eu assisti agora há pouco, inclusive. Aí o pessoal falou, ó, Thunder, tó esse vídeo aí pra você complementar. Eu achei realmente muito bom. Eu não conheço muitos filmes de Cthulhu ou de Lovecraft, alguma coisa assim, algumas inspirações no caso. Não é uma área de muito conhecimento meu, de verdade. Respeito, acho da hora o contexto e Lovecraft, no caso das ideias, da mitologia, mas assim, eu não manjo muito não. Então, apenas observo de longe e acho fantástico. Aquilo que chamamos de substância e realidade é sombra e ilusão, e o que chamamos de sombra e ilusão é substância e realidade. Na literatura, uma das mentes mais influentes quando se fala em terror é H.P. Lovecraft. Foi com base no seu trabalho, explorando o medo diante do insólito, que inúmeros escritores e roteiristas trouxeram novas abordagens de uma das mais interessantes formas de horror, o cosmicismo. Um tipo de terror que vai além dos elementos comuns do gênero para nos aterrorizar com um senso de desamparo e insignificância diante de eventos de escala cósmica, nos colocando diante de premissas onde a humanidade, com as suas leis e ações, são totalmente irrelevantes. Uma dessas mentes criativas inspiradas por Lovecraft foi Michael De Luca, o roteirista de um dos mais interessantes filmes de terror cósmico que ganhou fama sob a ótica de um diretor que também é referência nesse subgênero, John Carpenter. Depois de explorar um terror alienígena que personifica suas vítimas em Um Enigma de Outro Mundo... O Enigma de Outro Mundo! Baita filmão também! Ele é terror cósmico. Cara, inclusive não manjo tanto de terror cósmico, então eu tô falando, era isso, era aquilo. Sinapses ligando, eu acho muito legal. Agora Carpenter nos traz um fenômeno cósmico... E é do João Carpinteiro, inclusive, né? Vocês já mandaram, inclusive, pra assistir. Todos esses filmes que eu já assisti estão aqui no Clube de Canais para quem assina. Vocês podem acessar o nosso servidor e lá tem um monte de coisa, filme, anime e coisas que a gente grava. Eu deixo tudo guardado lá. Tem gravação desde 2018 lá, tem coisa pra inferno. Então, quem quiser assinar, quem quiser ajudar o canal, né, tem acesso lá. Tem o Clube de Canais, tem o Catarse, tem Streamar, tem um monte de coisa aqui. Só ajudar, tem link lá pro Discord, tranquilo. Que remete ao terror mais tradicional, uma história que abraça o horror existencial para falar sobre a relação entre a crença e a concepção da realidade. When does fiction become religion? And are his fans dangerous? Em À Beira da Loucura, Sam Neill é John Trent, um investigador contratado pela editora Arcane para descobrir o paradeiro de Sutter Kane. Às vésperas do lançamento do seu último livro, o escritor desapareceu e deixou a editora em maus bocados, já que eles ainda não tinham o final da história. E Trent parecia ser o cara perfeito para esse trabalho, porém, o que ele não imaginava é que entraria em uma jornada por caminhos que iam além da sua compreensão, que mudariam para sempre a sua percepção sobre o mundo à sua volta. You're waiting to hear about my them, aren't you? Usando de um artifício muito presente nas histórias de Lovecraft, o filme começa com o protagonista John Trent sendo colocado em uma instituição psiquiátrica, com a sua sanidade completamente abalada. E quando ele começa a contar a sua história, nos deparamos com uma visão muito diferente de John. Inicialmente, Trent nos é apresentado como um homem altamente centrado e seguro de si, alguém tão bom no seu trabalho que isso tinha lhe dado total liberdade
liberdade sobre a sua própria realidade. Aparentemente, Cara, esse take é muito bom, tá? Do cara vindo com o machado. É um take maravilhoso, porque ele usa todo esse espaço do meio aqui pra construir toda a tensão e o perigo vindo enquanto os dois estão conversando. E é muito legal a perspectiva dessa cena. É fantástico. Cara, esse filme é muito bom. Esse filme é muito bom. a liberdade sobre a sua própria Tem umas cenas muito boas. realidade. Aparentemente, nada era capaz de abalar a segurança de John. Mesmo quando é vítima de um ataque bizarro, algo que deixaria qualquer pessoa normal apavorada, ele não deu nem demonstra pra jogar medo. iniciativa. Na verdade, Pô. esse evento deixa ele intrigado. Do you read Sutter Kane? Mas então John se envolve na investigação de Kane e assim acompanhamos a sua transformação de um homem apegado à sua realidade This is reality. Hear that? Bate na para madeira. alguém completamente imerso em sua loucura. Ele falando na percepção. É verdade. Mais famoso do que Stephen King, Sutter Kane havia se tornado o grande fenômeno literário do momento. Suas histórias de horror levavam às livrarias verdadeiras legiões de fanáticos, pessoas que viviam fora da realidade, imersas naquelas narrativas de fantasia e apresentavam traços como paranoia e agressividade. Ó, vendeu tanto que ainda tem, né, o negócio inteiro aqui. Talvez não tenha vendido tanto não, hein? Olha só. Se tivesse vendido tudo mesmo, tava quase sem estoque. Pensando sobre o filme. Fantasia, atuando e cometendo atos terríveis pelos lançamentos do autor. Por causa disso, o desaparecimento de Kane às Stephen King vésperas também do mexe com terror lançamento cósmico. era algo ainda mais alarmante. Kane's writing has been known to have an effect on his less stable readers. Disorientation, memory loss, severe paranoid reaction. People pay money to feel like that. It's cute. Put it in the press kit. Acreditando que tudo aquilo se tratava de puro jogo de marketing, Trent começa a analisar os livros anteriores de Kane em busca de pistas, e logo ele repara que as capas dos livros continham linhas que, ao serem unidas, indicavam em um mapa uma localização desconhecida, mas que ele acreditava ser onde estava Kane. Com essa pista, John parte para esse lugar junto com Linda Stiles, a editora de Sutter Kane. Uma viagem bem estranha que mais parece um pesadelo psicodélico e que termina em uma localidade bem intrigante, Hobbs End, Eles a chegam cidade em Maioga. fictícia onde aconteciam as histórias do autor. O fato de chegar a um local que não deveria existir deixa Trent ainda mais convencido de que tudo aquilo era parte de um grande truque publicitário, que Tem uma coisa muito legal nessa parte aqui. O filme também fala, de uma forma indireta, sobre o autor como um controle do mundo. O quão bem ele escreve. Eu sei, o filme não vai abordar isso, mas eu fiquei com isso na cabeça, que é muito da hora. Eu não lembro quem falou. Eu não lembro quem disse. Puxa, agora eu vou ficar devendo o dizer em questão. Mas tem um dizer que escrever é você montar esse mundo, certo? Quanto mais detalhado, mais profundo você consegue escrever, ou criar uma narrativa em si, quando a narrativa ela é boa, ela é complementar, ela consegue fazer você virar uma esquina. Ela consegue você pensar e você virar uma esquina de uma rua e aquela esquina existir coisas para ser vista. E é engraçado que esse filme tem um pouco dessa ótica de, olha, tudo está sendo escrito, é tudo a ideia do autor, um autor, né, onipresente, onisciente. E é muito louco pensar nesse conceito de uma coisa que o protagonista fala, pô, seu livro é uma merda, você escreve mal. E outra aí, pô, a cidade, ela é coerente, ela é viva, né? Não muito viva, porque não tem muita gente viva, mas ela existe. Não é uma grande mancha branca apagada porque o autor não soube escrever bem e você não conseguiu virar a esquina. É interessante esse raciocínio, por mais que a obra não seja sobre isso. E, sei lá, um dia, quem sabe, alguém escreve uma história sobre isso, sabe? Sobre a imersão dentro de uma história, sendo que você está sendo conduzido por um narrador, por uma narrativa. E a qualidade de escrita disso interfere dentro da sua navegação.
Existe, eu acho que até existe alguns filmes que brincam com esse conceito, mas eu achei legal pensar nisso nesse filme. É só um devaneio da minha parte. Mais convencido de que tudo aquilo era parte de um grande E pensa, tem um ponto desse. Tem uma parcela disso também, né? Passar a sensação que a cidade está morta. Então quer dizer que o autor não conseguiu popular essa vila. Mas eu sei que não é necessariamente sobre isso, sobre os deleites do autor. Tem essa semiótica, mas não é sobre ela. Mas pode encaixar também. Casa junto com o que o protagonista fala. Pô, você não escreve bem. Por mais que você venda pra caramba, seus livros não são tão bons tecnicamente. Então é interessante. truque publicitário, que se tratava de uma grande armação para promover o livro e depois levar os fãs para gastarem dinheiro naquela cidade, habitada por atores vestidos como as criaturas de Kane. Mas não demora para o véu da realidade ir se desfazendo e Trent começar a perceber que não se tratava de encenação. Todos os grandes pesadelos descritos por Kane realmente estavam ali, e agora ele estava prestes a trazer ao mundo o final do seu novo livro, uma obra poderosa, capaz de impactar a realidade. Apesar de não ter efeito. Essa parte dele aqui, abrindo e fechando a porta, é muito um clipe de metal. Podia estar rodando um metal muito forte aqui enquanto ele tá abrindo e fechando a porta e soltando um raiozinho. Porra, é muito da hora essa cena. É muito louco. Poderosa, capaz de impactar a realidade. Apesar de não ter efeitos especiais tão bons quanto os filmes anteriores de Carpenter, como o próprio O Enigma de Outro Mundo, A Beira da Loucura é primoroso ao criar a sua ambientação de horror, da viagem sinistra pela estrada até as criaturas bizarras que aparecem ao longo do filme. Nota-se que houve bastante capricho em toda a representação visual desse mundo, com todos os seus elementos e simbolismos. Além das capas dos livros e das pinturas que vemos, que remetem aos livros de horror da era pulp, as aberrações Lovecraftianas feitas pela Industrial Light and Magic também são capazes de causar arrepios, mesmo às vezes o baixo orçamento sendo algo notável. E completando toda essa atmosfera, nós temos ainda uma música tema incrível, composta pelo John Carpenter, junto com o Jim Lang e o guitarrista Dave Davis, da banda The Kinks. A ideia original do Carpenter era usar a música Enter Sandman, da banda Metallica, como tema para o filme, mas como ele não conseguiu os direitos, ele acabou criando a sua própria Enter Sandman, que, desculpa fãs de Metallica, mas ficou muito mais da hora. Não, ficou bom mesmo. Ficou bom mesmo. Repleto de referências às histórias e aos temas abordados na obra de Lovecraft, A Beira da Loucura é um... Inclusive, ficou tão bom que eu senti falta desse tipo de trilha em algum momento do filme. Eu sei que tudo bem. Na verdade, eu não sei o quanto dá pra meter metal em Lovecraft. Não faço ideia. Sei lá, dá pra experimentar, quem sabe. Que nem a cena do cara abrindo e fechando a porta, né? Do Kane. Ia ser muito louco. Era um momento pra meter metal ali. Mas, enfim. Uma grande homenagem ao seu estilo de horror. Tanto que o título original do filme, In the Mouth of Madness, remete diretamente a uma das mais populares histórias do autor, At the Mountains of Madness, que no Brasil é conhecida como Nas Montanhas da Loucura. E sim, eu particularmente acho que teria sido muito mais da hora se o título desse filme no Brasil tivesse sido Nas Entranhas da Loucura, já que soaria muito mais como Nas Montanhas da Loucura. Okay. Mas enfim, enquanto no conto de Lovecraft acompanhamos exploradores aterrorizados ao descobrir segredos obscuros enterrados no nosso passado, revelando uma camada oculta da nossa realidade, no filme vemos uma interessante metanarrativa que utiliza o terror cósmico para comentar o quanto fenômenos pop podem afetar a realidade, escrevendo suas próprias verdades através da manipulação de massas. A reality is just what we tell each other it is. Sane and insane could easily switch places if the insane were to become a majority. You would find yourself locked in a padded cell. A realidade é o quanto você consegue enganar os outros com mentira. É simples assim. É simples assim. Wondering what happened to the world. Essa não é a primeira... Conte muita mentira e seja muito fervoroso nisso, que ela vira verdade em algum momento. Tudo bem, depois você paga o preço disso. Mas você consegue enganar algumas pessoas por alguns momentos. Não dá pra enganar todo mundo, mas
alguns dá. Primeira vez em que Carpenter aborda nos seus filmes a temática da realidade. Em Eles Vivem, de 88, o diretor usou a representação de uma realidade oculta para fazer um comentário sobre o incentivo ao consumismo exacerbado de uma América capitalista. Já dessa vez, o tema veio muito bem acompanhado pelo terror cósmico, com um evento apocalíptico que se baseia na destruição da realidade. E o fim do mundo é outro tema que tem uma certa recorrência na obra de Carpenter. Não à toa que hoje temos aquela que é conhecida como a trilogia do Apocalipse, que inclui também O Enigma de Outro Mundo e O Príncipe das Sombras. Apesar O Enigma do Outro Mundo, a gente chegou a ver? O Príncipe das Sombras, eu acredito que não, mas o Enigma do Outro Mundo... eu acho que tá falhando a memória. A memória tá falhando aqui. A idade, é o Cloyster. O Enigma... o Enigma é do ZT lá, no meio do gelo. The Thing. Lembrei. Inclusive, a gente acabou de falar. Meu Deus, às vezes eu tenho problema de guardar nome e a imagem do filme. Às vezes eu vejo o filme e falo, eu lembro dessa imagem. Eu lembro do que você é, mas eu esqueço o nome do filme. Aconteceu isso agora com A Estrada da Perdição. Tava conversando com o chat agora há pouco. Pô, a gente viu a Estrada da Perdição. Aí a gente viu a Estrada da Perdição, que inclusive está aqui no nosso servidor também, pra quem é apoiador, olha só. 2 merchan no vídeo, eu tô melhorando, olha só. Apesar de terem sido concebidos sem qualquer tipo de conexão, esses 3 filmes têm uma coisa em comum. Eles são uma celebração moderna da obra de Lovecraft, retratando o fim do mundo diante de forças que colocam a humanidade em uma posição de insignificância. Histórias que exploram o terror colocando os seus personagens em isolamento, diante de horrores que eles são incapazes de compreender e em situações onde predomina o senso de desamparo. A adaptação de Who Goes There, do escritor John Campbell Jr., O Enigma de Outro Mundo, de 1982, coloca seus protagonistas isolados em um posto avançado na Antártica, onde uma criatura alienígena silenciosamente assimila seus corpos e os torna marionetes para o seu propósito desconhecido. Uma ameaça oculta que coloca aqueles homens em estado de paranoia e representa, em sua essência, a destruição do indivíduo. Já em 1987, em O Príncipe das Sombras, um padre encontra um líquido misterioso sob uma igreja em Los Angeles e contata uma equipe de pesquisadores para descobrir a sua procedência. E a revelação que ele tem não poderia ser pior. Esse líquido era a essência do próprio Satã, que em breve traria o apocalipse de uma realidade antimatéria. E tudo só piora diante da constatação de que não havia Deus para salvá-los. Uma obra que une horror e ficção científica para abordar a destruição da fé. E por fim temos A Beira da Loucura, de 1994, onde John Trent, com sua sanidade completamente abalada, relata os eventos ocorridos em sua passagem por Hobbs End. Uma sequência de eventos onde assistimos ao fim da realidade, literalmente. Mas para entender como isso acontece, nós iremos entrar em spoilers. O tema principal do novo livro de Kane, A Beira da Loucura, era o fim do mundo. Um mal antigo havia sido despertado e agora consumiria a nossa realidade, começando por Hobbs End. E a sua principal força não estava na obra de Kane em si, mas sim na crença das pessoas nas histórias do autor. A partir do momento em que a sua obra passou a ser idolatrada e os seus leitores perderam a capacidade de separar a fantasia da realidade, um portal foi aberto permitindo o retorno dos antigos. Quanto mais pessoas acreditassem, mais rápido seria esse processo. É uma forma de criar fé, né? Uma fé através do medo, porém um medo não punitivo, né? Como se, você tá irritando o seu Deus e aí de benevolente ele vai te machucar pra você entrar nos trilhos. Mas não. É só o mal, caos, o demônio puro. É interessante essas Inter comenta sobre como falsas narrativas pregadas por ídolos, seja qual for a natureza desses ídolos, têm a capacidade de afetar o senso de realidade. Quando pessoas apegadas a ideias fantasiosas passam a ser facilmente manipuladas, podendo ser levadas até mesmo a perder o seu senso de civilidade. Ainda bem que isso só acontece na ficção, né? Não tem nada que torne as pessoas assim,
sedentas por sangue, por agressão, por maldade, ou fazer coisas do tipo por conta de algumas mentiras. Não, que isso, ainda bem que isso tudo só tá em filme, só tá em livro, né? Tudo mentirinha, que bom, fico feliz. Que bom, não altera a minha realidade. São consumidores Imagina sendo se fosse real. consumidos e ainda Puta achando vida. lindo. E isso, obviamente, afeta um círculo social como um todo, prejudicando até mesmo aqueles que não são comprados por essas narrativas. Um ponto interessante é que ao ler os livros de Kane, o John comenta o quanto a sua obra era medíocre. Os trabalhos do escritor não tiveram nenhum impacto nele a um nível interno, porque para ele, criaturas de terror como fantasmas ou vampiros eram nada mais do que pura bobagem. Mas ainda assim vemos a crença na obra de Kane se tornando cada vez mais forte e mais influente, a um ponto em que ela começa a afetar a realidade como um todo. Porque sim, nem sempre o fanatismo se baseia em narrativas bem construídas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Às vezes você não precisa fazer muita força, não. É mais a intenção e como você defende isso do que, de fato, o quão boa é essa narrativa. Não vou nem dizer, assim, para assuntos mais complexos. Eu tô dizendo, sei lá, Mushoku. Porra, tem tanta gente que defende Mushoku que você fala, eu acho que você não entendeu a obra. Acho que você tá vendo outra coisa, você tá aí manipulando a sua perspectiva da obra pra dizer que aquilo é bom, mas não é. Não se engana. Não se engana. O colapso social pode vir até mesmo de um terror barato. Basta que ele atinja o Mushoku. Mushoku é um terror barato. É aterrorizante aquilo. alvo certo. E o grande segredo por trás do sucesso de Kane estava na completa compreensão do medo. Esse sentimento tão poderoso que é capaz de tirar as pessoas da sua racionalidade, de manipular a sua percepção sobre o mundo com narrativas fictícias, criar um bicho-papão para assim ganhar poder sobre as suas ideias e atitudes. E com a sua obra, Kane era capaz de oferecer um horror que consumia o indivíduo por completo, Sim. tornando o leitor parte da sua narrativa, fazendo E a com que ela reta se final tornasse é muito tangível. boa que o filme Assim, fez. diante dessa conclusão, que já é bem terrível por si só, John se depara com o seu maior pesadelo. Em Hobbs End, o investigador percebe que, assim como todos ali, ele era apenas mais um dos personagens de Kane, uma parte daquela realidade ficcional que o tempo todo estava apenas seguindo o estabelecido pelo seu autor. Ao contrário do que ele acreditava, John nunca esteve no controle do seu próprio destino. Ele se vê diante de um horror existencial O quando checkmate percebe dele que no todas final as é suas muito escolhas forte. nunca foram realmente suas, e toda a sua existência tinha apenas um único propósito: fazer com que a beira da loucura chegasse ao público e cumprisse o desejo dos antigos. Uma mera ferramenta para forças contra as quais ele não podia fazer absolutamente nada. Pô, já que já rolou spoiler mesmo, eu acho muito legal a parte que ele... de spoiler, tá? Ela mesma avisou. Mas eu acho muito legal a parte que ele fala sobre as escrituras, né? Sobre as escrituras, não o livro, enfim, a parte final que ele recebeu ali naquela caixa preta. E ele fala com o editor, eu queimei, né? Que bom, né? Que pena que eu não tenho pra provar meu ponto, mas que bom que eu queimei o bagulho. Queimou? Queimou não, tá loucão? Já tá publicado há alguns meses. Você, oi? E vai ganhar filme. Fudeu. Lascou. Quando ele dá essas duas cartadas, eu achei genial. Pô, foi um momento de virada, assim, o chute na cadeira do filme que eu falei, putz, que bacana. Que bem sacado. E assim como John, Linda também era uma agente da mente de Kane. Mais uma maquinação para atingir o seu objetivo de transcender a dimensão conhecida, de se tornar algo completamente novo. Após rasgar as páginas da realidade em uma cena cheia de simbolismo, Sutter Kane não apenas abre a fenda que liga os dois mundos, mas se torna literalmente um deus, o criador de uma nova realidade onde ele já não existia.
existia, sou o agora havia autor. restado apenas a sua obra. E por fim percebemos que a figura do autor não importava. O importante era que o livro seria entregue e saciaria a fome dos seus leitores por aquele conforto fantasioso. Mas também mostra como o autor ele é bem egocêntrico, né? Porque é muito sobre ele ali. Ele também tem forças superiores, mas também ele esbanja isso. Tem um certo egocentrismo dele dizer que eu posso, eu fiz, eu não sei o quê. Por mais que ele ainda seja porta-voz de outras entidades, ele ainda tem essa individualidade inicial, ou pelo menos imposta em determinados momentos da obra, para trazer isso, sabe? Ah, eu estou fazendo isso, você é um reles objeto. É interessante, tipo, é bom pelas duas formas, tanto pelo egocentrismo dele, quanto pela inevitabilidade dos eventos. Então, acho que fizeram bem aí dessas duas camadas desse antagonista. Quando retorna para a realidade, ou pelo menos para o que ele acreditava ser a realidade, Trent tenta impedir que o livro chegue à editora a todo custo. Ele chega até mesmo a queimar as suas páginas. Mas como num bom terror cósmico, logo percebemos que as suas ações eram completamente irrelevantes. Ao tentar justificar a ausência do manuscrito ao dono da editora, ele descobre que o livro já tinha sido entregue por ele mesmo tinha meses e em breve seria adaptado em um filme. E obviamente isso leva à completa loucura. Uma das coisas mais geniais sobre esse filme é como ele usa a metanarrativa para revelar que no fim Sutter Kane é o grande vilão não apenas naquela realidade, mas também na nossa. Enquanto John Trent é tomado pela insanidade completa, o fim do mundo de Kane se concretiza e os antigos são libertados. Em meio à desordem, ele consegue sair do seu confinamento e se depara com um mundo desolado, com as pessoas se transformando em seres monstruosos e causando assassinatos em massa. Os poucos sobreviventes agora se reuniam em abrigos. E com isso, tudo o que lhe resta é ser... Inclusive, acho muito legal um detalhe de ambiente que ele fez de ter livros espalhados para todo lugar. Tipo, é como se ele fosse o símbolo desse algoz que chegou e atormentou tudo. E quebrou o equilíbrio. Esse algoz, ele quebrou o equilíbrio do mundo. E tá impregnado em tudo. Então, todo lugar que você vê tem páginas de livro. Cara, uma ambientação foda. Foda. Pô, isso é incrível. Parabéns. É uma representação do conceito desse mundo através de objetos de cena. Pô, maravilhoso. Seres monstruosos reuniam em abrigos. E com isso, tudo o que lhe resta é sentar e assistir À Beira da Loucura. Filme que chegou recentemente aos cinemas e trazia em suas cenas nada mais do que a própria realidade. Um final muito sagaz e fora da curva, que leva o espectador para dentro dessa realidade, revelando que o tempo todo estávamos assistindo ao filme de Sutter Kane e agora estamos também vivendo dentro da sua realidade. Apesar de não estar entre os mais populares de John Carpenter, À Beira da Loucura é um filme bastante atmosférico e uma viagem alucinante para quem aprecia o bom e velho terror cósmico. Depois de viajar para a remota Hobbs End, talvez você se pergunte, afinal, o que é a realidade? Estamos no controle das nossas ações ou somos apenas parte de uma narrativa muito maior, definida por algo inimaginável? Essa foi a nossa análise de À Beira da Loucura de John Carpenter. Muito obrigada a todos que assistiram esse vídeo e para muito mais ficção científica e terror cósmico é só continuar aqui no Central Pandora. Mais um ótimo vídeo. Pô, legal, gostei. E cara, é um bom filme mesmo. Bom filme. Eu não conheço muito do contexto que é Lovecraft, que é Cthulhu, ou o terror cósmico. Eu ainda sou um jovem gafanhoto nessa empreitada. Mas, assim, se eu comecei bem com A Coisa e À Beira da Loucura, pô, tamo bem embasados aqui, pelo menos em questões cinematográficas. E olha, eu gostei muito dos dois filmes, no caso. O primeiro,
a coisa ela é meio nojinho, né? Muito body horror. Não sou muito bom disso. Sei lá, nojinho. Mas esse daqui, cara, A Beira da Loucura é maravilhoso. Eu acho que ele dosa muito bem esse terror que ele tem, né? Até jumpscare, body horror, as ferramentas que ele tem para fazer o choque. E o que eu mais acho incrível é a ambientação que ele cria. É muito bom o trabalho de ambientação para fazer essa calmaria, a tempestade, algumas cenas que se repetem, como por exemplo, aquela cena que é depois dele vendo o cartaz, vendo que tem alguma coisa rasgada ali, ele não mostra pra gente o que é o cartaz, depois no final a gente descobre que era o cartaz da cara dele. E é como aquela cena se repete algumas vezes pra mostrar que aquela cena, ela tem múltiplas realidades. É muito legal sobre isso, cara. É muito legal. É um baita de um filme. Gostei bastante e é isso. A Beira da Loucura. Um bom filme, cara. De verdade, um bom filme. Gostei bastante. É bom também conhecer um pouquinho mais sobre o filme. E é isso. Um bom anime. Até o próximo vídeo. E valeu, Victor Hugo, por ter mandado um bom vídeo.